tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um programa, José Inácio falou. Hoje um programa especialíssimo, porque temos a presença ilustre do tão aguardado convidado Rubens Barrichello. Tudo bom, Rubinho? Tudo bem? Tudo ótimo. É um prazer que todos aqui estejam recebendo o Rubinho. É um prazer ter aqui a sua experiência, as suas impressões sobre vários temas que vamos falar hoje. E já posso dizer que o nosso chat está bombando. E você que está em casa assistindo agora ao vivo, entre no nosso chat, você não precisa fazer cadastro nem nada, simplesmente cria um nickname, um nome lá e já começa. Olha, já tem gente de Portugal falando. Legal. Muito bacana. E já comecem a preparar as suas perguntas, porque vocês é que vão fazer as perguntas hoje para o Rubens. Enquanto isso, é claro, enquanto as perguntas não chegam, vamos fazer as perguntas tradicionais. Como está sendo o seu ano de 2012 com a Fórmula Indy agora com essas 3 corridas na Stock? Bom, Inácio, a verdade é que o ano de 2012 foi um ano atípico. Foi um ano que, muito diferente daqueles 19 anos de Fórmula 1, que é uma coisa que eu já estava acostumado. Você sabe basicamente o mês de maio onde vai estar, que viagem que tem que fazer, quais são as reservas, os hotéis, aquela coisa toda. Esse ano foi muito diferente. Então foi a diferença traz algumas modificações, mas traz algumas coisas que são interessantes na nossa vida. Recomeçar aos 40 anos aprendendo a guiar no oval foi uma coisa fantástica. Essa outra surpresa da Stock agora que aconteceu bem no final, aconteceu mesmo porque é um sonho antigo de guiar o Stock, de poder um dia voltar para o Brasil e estar competindo, morando no Brasil, mas também porque foi um grande negócio para o Instituto Barrichello Canaan, que fez com que a gente pudesse doar tudo aquilo para essa criançada. Todo o cachê que eu ganhei da Medley vai ser doado para o Instituto, então isso vai ser maravilhoso, porque a gente precisava de ajuda. Os 1000 coraçõezinhos que estão dentro do Instituto vão... 1000 crianças estão ajudando? 1000 já. Que bacana, que bela então ideia. Esses 1000, quem sabe o ano que vem já são 2000, 3000, mas o importante é a gente estar ajudando. Basicamente a gente ajuda o pessoal de Interlagos, que é o pessoal que... eu morei lá, vivi minha vida lá então eu tenho muito interesse em poder ajudá-los. Bacana. Fala mais um pouco agora, já que você mencionou o IBK. Como começou o IBK? De onde que teve a iniciativa? Por que vamos criar? E por que vocês foram, por exemplo, para crianças e não em outra área? Por que a escolha específica desse nicho de atuação? Não, a gente ajuda também as idades... as melhores idades. Exatamente. A gente também tem esse intuito de poder ajudar, mesmo porque eu já visitei muitos velhinhos e muitos lugares. É muito triste quando você entra e vê que o dia a dia deles é só num carteado ou, sabe, não tem um objetivo. Acho que é importante na nossa vida a gente sempre ter um objetivo e um sonho. E mesmo acho que na fase já bem adulta, eu acho que precisa-se ter esse sonho e essa coisa. Então a gente tem ajudado também essa coisa, mas fundamentalmente as crianças de Interlagos, sabe, a gente tem o nosso filhote agora que chama Instituto Barrichello Kart, que dá a chance para um garotinho da favela de andar de kart. Quando é que ele poderia ter essa chance? E quem sabe com certeza o intuito é a cidadania através do esporte, não tenha dúvida que é isso, mas vai que a gente acaba achando um talento ali e seria, acho que um incentivo ainda maior para a gente poder ajudar. Hoje a gente não tem, está tendo alguns tipos de problemas, tinha sempre piloto brasileiro na fila para entrar, hoje ainda tem, mas não está muito fácil. Então é importante que esse lado seja revisto para a gente poder ajudar. Certo. Muito bem, vamos agora às perguntas dos internautas que estão aqui, já começam a pipocar. O pessoal pedindo programa de 4 horas, claro, ele não tem mais o que fazer, ele vai ficar quieto, a gente faz jantar, chama pizza. Vamos lá. Estou de regime. O Alan Castro entrevistou você lá no Mackenzie, eu lembro, estava lá, lembra o Alan? Lembro. Que você levou até o volante da Ferrari, passou de mão em mão.
todo o pessoal demorava muito, no final quase todo mundo, algumas pessoas não acabaram não conseguindo ver. Eu achei que o volante não ia voltar. Não brinca não, imagine. Vejamos. Está dizendo que é seu seguidor, o Fábio Soares Ilhosa, que é lá de Portugal. Que legal, abraço. Um abraço Portugal que fez parte da minha vida, da minha carreira, porque afinal de contas eu na Fórmula 1, com casa em Mônaco, tinha uma saidinha, assim, quando você queria ir para a praia, levar as crianças e tal. Portugal foi sempre uma busca. Depois que eu conheci a casa e o local onde o Ayrton morava, eu também me apaixonei pela Quinta do Lago, que é sensacional no Algarve, então passei um bom tempo por lá. Que bacana, bacana. Então, aí, pessoal de Portugal, sintam-se lembrados e honrados agora também aqui com a menção. Mas agora o pessoal já está perguntando muito sobre os seus planos 2013. Cadê? Aqui. O Leonardo Moreira pergunta se você já está pensando em 2013 em relação a Indy, se mesmo Fórmula 1, ou se Fórmula 1 você encararia como um bônus. Tipo, o seu foco agora é a Indy, mas se alguém bater na sua porta, você conversa. Mas você não está indo mais atrás especificamente da Fórmula 1? Olha, é um assunto um pouco polêmico, né? Porque toda vez que eu trago à tona essa coisa da Fórmula 1, eu recebo algumas mensagens que não são mensagens diretas para mim, porque, na verdade, esse povo que gosta de polemizar, ele não manda direto, né? Ele manda vai para a esquerda, direita, até que chega lá. Mas o importante é dizer que hoje eu sou uma pessoa muito bem realizada. Eu acho que se fosse um negócio da Fórmula 1, eu não teria nem ido correr na Fórmula Indy e teria ficado ali batendo na porta, fazendo isso, fazendo aquilo. Foram os 19 anos melhores da minha vida. Eu corri muito na Fórmula 1 e agradeço tudo aquilo que eu tive e tudo aquilo que eu passei. Hoje em dia, após ter namorado a menina de 19 anos, o primeiro ano que você não namora, não tenha dúvida que você sente falta de certas coisas. Mas nem por isso que o cara não vira a página, ou o cara não esquece os momentos, tal. Eu acho que é importante que a gente continue seguindo e continue deixando a porta sempre aberta, entendeu? Eu não tenho dúvida que quando você sai da Fórmula 1, voltar é muito difícil, muito difícil. Você não está ali mostrando a tua cara, não está ali mostrando as tuas coisas boas, as pessoas acabam esquecendo muito rápido. Na Fórmula 1 eu sempre disse, você é tão bom quanto a sua última corrida. Se você não está lá na sua última corrida, não tem muito o que fazer. Então eu estou super tranquilo, mas seu foco é a Indy mesmo, né? O foco é a Fórmula Indy, porque após um ano de aprendizado, porque eu achei que eu andaria melhor, mas após um ano de aprendizado, que foi muito, muito difícil, depois de acostumar com o carro e melhorar os resultados no final do ano, com certeza vale a pena continuar. No final você teve bons resultados e uma coisa que você mencionou na época, eu lembro, até o pessoal que está em casa me corrija, mas eu creio que você falou que pilotar nos ovais é até mais próximo do que você tinha na Fórmula 1, porque é tudo muito mais sutil, enquanto nos traçados de rua, até pelo carro não ter direção hidráulica, é tudo muito mais bruto, você tem que fazer muita força, guinar volante, e no oval é mais sutil, que se aproxima mais com o que você sabe. Não é uma questão de força, não é uma questão, então vai lá, Rubinho, vai na academia, tal. Eu até cresci mesmo o Tony é o Stallone. Porque eu precisava um pouco mais de força realmente para lidar com Fórmula Indy, mas é o fato de você perder aquela suavidade. Então a Fórmula 1 requer essa suavidade, você precisa disso para salvar os pneus, você precisa disso para andar rápido e carregar a velocidade para dentro da curva, e o Fórmula Indy muito mais pesado, ele requer uma tocada muito mais brusca. Então, por isso que muitos daqueles que andam de Fórmula Indy e vão para a Fórmula 1 têm uma dificuldade maior do que o inverso. Não tenha dúvida que eu tive também uma dificuldade, digamos assim, em acostumar com o carro, e mais ainda acostumar com as pistas, porque quando você tem aí
o fator de você repetir uma pista, você com certeza anda melhor, entendeu? Então, eu treinei muito em Sonoma e foi meu melhor resultado. Se a corrida fosse em Sebring, onde eu treinei bastante, com certeza o resultado seria muito melhor. Então, o Fórmula Indy tem uma tocada muito brusca. Por exemplo, o Stock, que já tem o volante hidráulico, que é um carro que não é monoposto, ele mexe muito mais, tá? Mas a tocada é muito mais suave, volta a ser suave. Então, isso vai de encontro a todo aquele meu aprendizado dos 19 anos. Certo. Pessoal, tem muita pergunta aqui. O Átila Palerose tem uma boa pergunta. Rubens, ao longo da sua carreira você teve a oportunidade de presenciar e experimentar diversas mudanças nos carros da Fórmula 1, sobretudo aerodinâmicas. Destas, quais, na sua opinião, modificaram mais profundamente a condução? Ih, lá se vão 19 anos, hein? Tem muita coisa, né? A parte aerodinâmica é aquela que traz mais benefícios. Você pode passar o dia inteiro mexendo em mola, em suspensão, e você ganha um décimo daqui, um décimo de lá, às vezes ganha um lado, perde o outro. A aerodinâmica muito bem feita, você ganha em todo canto. Então vamos supor que o engenheiro conseguiu simplesmente deixar a mesma carga aerodinâmica com um pouco menos de asa. Você ganha 2 km na reta, em quase todas as retas você ganha meio segundo por volta muito fácil. Esses foram os maiores ganhos que eu tive em toda a minha carreira. Quando a Ferrari fazia uma evolução do carro de um ano para o outro ano, você tem um número basicamente que reflete na carga aerodinâmica e o arrasto do carro. Então, se você consegue deixar a carga aerodinâmica e diminuir o arrasto, você voa nas retas, né? E depois você tem ainda a possibilidade de incrementar a parte aerodinâmica. Então, na Ferrari foram as melhores coisas que aconteceram. Eu acho que esse difusor soprado do ano passado foi uma das melhores invenções que se teve na Fórmula 1. Na verdade, a gente ainda não tinha na Brown, a gente tinha o duplo, depois o triplo, mas o soprado eu estava na Williams e não funcionava tão bem. Mas é uma invenção que, sabe, eu tenho muito orgulho em falar que o nosso era o contrário. Você tinha um buraquinho no banco que você, com a perna em cima dele, você tapava o buraco e aquilo selava o circuito todo de ar, da condução do ar. Então a asa funcionava normalmente. Quando você queria que a asa estolasse, a asa traseira, que estolar é aquilo quando você sente que o avião dá aquele pulo para baixo, basicamente ele perde eficiência aerodinâmica e é onde estola a asa, ela para de funcionar por um centésimo de segundo e acontece isso na Fórmula 1. Então quando você estola a asa, ele anda mais na reta, o que você não quer é estolar nas curvas. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça que eu conseguiria fazer o Eau Rouge cravado em Spa-Francorchamps, cravado, né, pé no fundo, mas com a perna levantada. E foi uma das coisas mais difíceis que aconteceram para mim, mas que me deram mais prazer. Porque eu fiz a curva do Eau Rouge com a perna realmente levantada, tentando segurar a perna fora do buraco, né, que era um buraquinho muito pequeno, e eu ganhei mais de 3 km na reta da volta anterior. Então são esses malabarismos que acontecem que algumas vezes a gente nem fica sabendo, mas que dão muito prazer. E acompanhando, por exemplo, as narrações de TV, não só do Brasil, mas do exterior, agora que você está olhando de fora, os narradores em geral, não estou falando só do Brasil, mas como você muitas vezes está nos Estados Unidos, você vê lá também, o que eles narram, as informações que eles passam, você sente uma discrepância muito grande com a realidade que você vive? Ou o retrato que eles passam é realmente, não, ele está falando verdade, essa análise dele realmente tem a ver, ou tem muita bola fora, muito achismo? É difícil falar disso. Porque mesmo lá fora, digo, nos Estados Unidos. Os jornalistas que têm condição de estar na pista, né, e nas pistas, porque são muitas viagens, são aqueles que sabem mais do dia a dia. Então, com certeza, esses conseguem, e a BBC consegue fazer aí a BBC hoje é Sky, né? A Sky e a BBC. A BBC transmite 10 e a Sky transmite todos. Então, eles na Inglaterra, eles estão vivendo
ali dentro do autódromo. Entendi. Desde a quinta-feira, então eles conseguem ter novidades e saber mais ou menos o que as coisas acontecem. Mas o Luciano Burti trouxe um ganho muito grande, principalmente para aqueles que gostam de tecnologia, porque ele consegue explicar muito fácil algum da complexidade da Fórmula 1. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil está bem servido. Certo. Lembrando que a gente tem uma imprensa que muitos jornalistas nossos vão para lá. A gente tem o Ico, o Felipe Mota, o Lívio, a Tati. A Tatiana Cunha, isso mesmo. Enfim, a gente tem um número bastante... Esses quadros são muito profissionais e conseguem fazer um bom trabalho, porque viajando, estando presente, conseguem, sem dúvida, ter voz ativa. Né? Aí o próximo, que tem alguns que com certeza entendem um pouco, e tem alguns outros que não devem nem saber quanto que é a pressão de pneu de um Fórmula 1. Entendi. Inclusive a gente já recebeu aqui o Felipe Mota, depois vocês acessem lá na sua memória, vamos ver se a gente traz ele de novo. Ele que já está em Abu Dhabi, então não pode, obviamente, vir aqui com a mesma constância que a gente gostaria. Vejamos mais perguntas. A diferença principal entre o carro de Fórmula 1 e a Indy, eu acho que você já falou, é a tocada, é um carro mais pesado, não é isso? É muito mais pesado, é um carro que tem uns 250 quilos a mais, isso tem uma influência muito grande na freada, né? E aí você tem um motor também, que é um motor turbo, que é diferente a tocada, você tem os pneus que não tem os cobertores térmicos, então basicamente você sai com pneu frio à volta de lançamento. Foi bastante difícil eu me acostumar, porque com 19 anos eu estava sempre saindo ali com o pneu quentinho, tal, já saía na temperatura e na aderência, então é um outro modo de acostumar, mas essas são basicamente as diferenças. Maravilha. O Cris está avisando que já está em Brasília aguardando você para estoque. O Cris que é seu... A gente deve chegar em estoque, chegar em Brasília para treinar com o estoque na quinta-feira. Quinta-feira deve ser o dia anterior aos treinos e que essa prova deve contar comigo, com o Tony e com o Rafa Matos, que serão os 3 estreantes e que são os convidados da prova, que andam na quinta-feira. Então, para você que puder ir na quinta-feira dar uma visitada, vai ser bem legal. Vai ser bem bacana. Aliás, queria saber agora, falando em visitada, a gente viu as imagens de Curitiba. Você causou um alvoroço no box. Teve que ficar em cima de um banquinho para ver um mar de pessoas querendo tirar foto e autógrafo. Qual a sensação de chegar num autódromo que imagino que fazia muito tempo que você não visitava? Desde 89. 89? Pouco tempo, porque 2, 3 meses, né? 89, 16 anos eu corri de Fórmula Ford, que foi, acho que, a inauguração do autódromo de Curitiba. E foi um grande prazer voltar para lá. Brasília será a mesma coisa. Eu voltei até Brasília depois de uns 2, 3 anos, quando eu competi em 89, depois de 2, 3 anos meu pai tinha equipe de Fórmula Opel, eu voltei até lá para acompanhar os pilotos, mas andar mesmo na pista, e o oval externo nunca andei, mas andar mesmo na pista será a primeira vez depois de 89, e vai ser um grande prazer, e tem sido um grande prazer correr no Brasil. Já é uma coisa, é aquela coisa que eu por 19 anos voltei para o Brasil uma vez por ano para poder competir. E agora correndo aqui é a mesma emoção, sabe? Eu sinto aquela euforia danada de poder voltar, tá no Brasil, correr, Interlagos, fora, AMB, enfim, essas situações são sensacionais. Eu não vejo a hora também de estar no dia 8 de dezembro enchendo a casa na corrida de estoque. Eu acho que esse ano o pessoal não está indo vai lá para ver Fórmula 1 também, mas até eu vou estar lá para assistir a Fórmula 1, mas queria convidar todo mundo para estar lá na corrida de estoque. Eu acho que vai ser Corrida do Milhão. A Corrida do Milhão, que é dia 8 de dezembro, que vai ser um grande sucesso. Com certeza. E o que você faz nos seus momentos de lazer? Eu imagino que agora, esse ano você teve mais tempo no Brasil, com a família, tudo. O que você gosta de fazer nos seus momentos de lazer? Além de corrida virtual, que a gente já viu que você é bom nisso também. Eu, nas segundas-feiras, eu ando de virtual. Tem sido uma paixão, assim, tem sido uma coisa muito legal. E eu tenho enfatizado que, para aquele pai que vê o investimento do kart como
uma coisa difícil ainda, de difícil acesso, mas que um dia irá conseguir, o passo intermediário é o virtual. Eu falo isso com a verdade mesmo, porque eu vejo o Dudu, meu filho, melhorando demais no kart através do virtual. Então, ele que começou a querer falar de carro de corrida agora, sempre falou, mas ele sabe que a minha vida é muito atarefada e tem situações que são difíceis para uma criança ver, pô, será que eu vou precisar fazer tudo isso que meu pai faz para eu poder correr? Eu gostaria de correr talvez mais de brincadeira, então eu deixo muito, muito aberto, porque sem pressão. Eu comecei com 6 anos, mas era aquilo, eu era apaixonado por aquilo, só falava disso. O Dudu começou a apresentar agora essa coisa de querer correr, de querer mostrar interesse, então ele logicamente estuda muito e quando ele pode, ele está indo para a pista treinar, mas eu vou falar, o virtual tem ajudado muito, sem dúvida nenhuma. Eu jogo golfe, o golfe que é uma paixão também e que evoluiu muito o meu lado mental de concentração. É muito difícil puttear uma bolinha. O putter é aquela última tacada onde você vai embocar a bola. Você tem um putter de 1 metro. A gente vê na televisão e vê o pessoal errando e fala assim, ai, que bobeira. E esse é um grande defeito do ser humano, né? De nunca ter pego na mão e feito a situação. E eu mesmo achei que aquilo era muito fácil. E quando fui fazer, requer uma dedicação intensa e você precisa da concentração. Então o golfe me ajudou bastante. Fora esses 2 afazeres, quando eu não estou andando de kart, eu estou com a família. Né? Para mim é uma... Assim, fora a educação dos meus filhos, é uma distração, é uma brincadeira o dia inteiro. Ontem nós 4 estávamos ali na sala e daí um começa a pular em cima do outro. Para mim não tem preço essa coisa. Eu sempre sonhei em ser pai e eu tenho 2 filhos maravilhosos que me enchem de alegria. E dentro dos probleminhas que acontecem do pai, do filho e tal, acho que são os nossos maiores ensinamentos, sabe? Essa coisa de ter que conversar com o Dudu, por que a nota não está vindo boa, por que o kart vai ficar sem, por que sabe? Essas coisas eu acho que mesmo assim elas trazem um benefício tão grande, um aprendizado que a gente leva com certeza para frente. Bacana, muito bacana. A convivência com a família é realmente muito boa. Agora tem um telefone tocando ali que eu queria mandar um raio em cima do telefone, mas eu não vou. Isso, Deus abençoe a pessoa que tem seu telefone. A vontade que eu tinha é mandar um paralelepípedo em cima dele, mas tudo bem, tudo bem. Agora, quanta gente tem aqui? O Paulinho, corintiano, está aqui, o Sérgio Araújo, Rony Moura, Rondinelli, Alan Castro, a Kelly, ora, que surpresa. Kelly podia faltar. O que ela perguntou, hein? Pergunta onde está o volante, ela perguntou aquele volante. Não, o volante voltou para casa, Kelly. Ele, na verdade, demorou muito tempo. A palestra era de 1 hora no Mackenzie, mas foram 2 horas e foi muito foi prazeroso realmente poder conversar com todo aquele pessoal, mas não tinha jeito de organizar uma foto em grupo, onde 5, 6 tiravam uma foto com o volante. Todo mundo queria uma foto individual e tinha mais de 2.000 pessoas ali, então... Não dava, não teve jeito. É verdade. É interessante você falar do seu volante, porque uma história, eu trabalhei em Interlagos como fiscal de boxe. Inclusive a primeira vez que eu te conheci foi na Curva do Lago, em 96. Eu estava na picape, quando você e o Villeneuve estavam lá depois, no fim da corrida. Tinha um moleque, era eu que estava lá. Eu falei, eu vou pedir o autógrafo. Eu falei, não, acho que eles não estão exatamente felizes agora, eu vou ficar quieto. Aí, enfim. 96 foi quando eu toquei na linha branca. Quando saiu da trilha. Saiu da trilha. Estava molhado. Isso. Ali foi aquele carro, aquela Jordan andava muito na reta. A carga aerodinâmica não era muito boa, mas o carro andava muito na reta. E eu me beneficiava pelo fato das retas longas de Interlagos e também por conhecer Interlagos bem, né? Mas era uma euforia muito grande de ir para frente. Eu estava na 4ª colocação, tentando alcançar o Schumacher, se eu não me engano, que era o terceiro. E quando a pista está molhada e ela vai secando, acontece muito isso. E eu tenho esse hábito do kart de ir um pouquinho para cá e voltar. Pode ver que o Felipe Massa também tem. Para você que é técnico, que gosta disso, dá uma olhadinha no final da reta, qualquer hora quando você vê, ele vai um pouco para a esquerda antes de virar para a direita ou vice-versa. E às vezes você cai numa linha branca dessa, que hoje as pistas de Fórmula 1, né, para você que não conhece, ela tem
a tinta antiderrapante. Então, essas são coisas que são usadas na Fórmula 1, que ainda não chegaram em todos os locais, mas isso faz uma diferença, faria uma diferença naquele dia em 96. E tem uma história que eu conheço, inclusive, o cara, ele tinha um Fusca, e aí acho que em 89 ou 90, não vou lembrar, um dia que o Prost rodou e saiu da corrida com a Ferrari dele. E aí a Ferrari voltou pro box sem o volante. Misteriosamente não tinha volante. Tá no Fusca dele. Jura? Juro, volante lá em Interlagos. Isso daí, isso há uns anos atrás. Não sei se lá pra cá ele já tirou o volante, mas ele tava no Fusca. Naquele tempo o volante não tinha botãozinho, não tinha só o botão do rádio ali lá. Exatamente. Fazia muito tempo. Mas enfim, depois, em 97, também nos encontramos. Você já estava nessa equipe daqui. Eu vim com essa camisa por isso, da Stewart Racing. Essa, inclusive, era a camisa de um engenheiro seu, Andy Green, não sei se você se lembra. Andy Green. Hoje, o Andy trabalha na Mercedes, no background, assim, trabalhando ainda com coisas de aerodinâmica, tal, que ele gostava. Mas muitos dos engenheiros fazem isso, trabalham com Fórmula 1, mas querem ter mais tempo em casa, né? Começa casa, aí tem família e tal, então o engenheiro acaba trabalhando na fábrica o dia todo, mas volta para quando o pessoal sai para viajar, por exemplo, eles gostam de ser baseados no país dele. Entendi. Então, essa camisa do Andy Green, muito obrigado, Andy. Aqui está a sua camisa depois de 15 anos. Agora vamos ver mais perguntas. Pessoa elogiando aqui. Você, o David Conceição, Marcos Paulo, Alan Castro. O Alan está dizendo que ele fez uma montagem do seu capacete dele da Lotus. Acho que... é uma coisa que eu recebi quando houve aquela coisa de Monza, né? Eu recebi. Obrigado. As crianças adoraram, aquele foi uma grande montagem. Como é que você vê atualmente a questão de dinheiro na Fórmula 1? Sempre teve presente, sempre teve piloto pagante, entre aspas, se a gente for pensar, é um conceito até elástico. O Schumacher estreou na Jordan com dinheiro da Mercedes e assim vai. Mas você acha que isso está piorando nesses anos de crise internacional da economia, ou simplesmente só está dando mais evidência a algo que sempre existiu? Não, eu acho que seria hipócrita falar que realmente não existiu. É uma coisa que existe, mesmo no meu caso, a Arisco me patrocinou para a entrada da Fórmula 1. Quando você entra por equipes menores que necessitam de algum tipo de dinheiro. O problema é que as equipes menores estão passando para as médias. Esse dinheiro está indo para as médias, talvez pela crise internacional, e isso está dificultando aqueles que não têm dinheiro. Não tenha dúvida que leilão. O cachê fica muito, muito alto. As decisões elas vão para o 45, 46 do segundo tempo. Por quê? Porque realmente é um leilão, começa a se esperar por quem que vai pagar mais e tal. Então, por um lado, é uma coisa natural, porque o mundo vai dessa forma, mas por outro, a gente nem sempre tem os melhores pilotos nos carros, porque com certeza o dinheiro está comandando. Entendi. E muitos pilotos perdem chances. Se a gente for lembrar... não aqui nenhum demérito ao Pastor, mas o Hulk, ele era uma aposta da Williams, e aí a Williams ficou sem dinheiro no fim do ano com a saída de alguns patrocinadores e contratou o Maldonado. Não estou dizendo que o Maldonado é um piloto inferior, mas teoricamente o plano de continuidade do Hülkenberg foi interrompido e agora só em 2012 que ele voltou. Eu acredito que a jogada da Sauber tenha sido excelente, mesmo porque a contratação do Hülkenberg é uma contratação muito bem feita. Eu sempre tive a impressão que o Hulk ele começava o ano um pouco assim, tentando se adaptar ao carro, não tinha os melhores resultados, mas depois apresentava uma melhora muito grande. E a gente vê isso, ele tem muito isso. O começo na Sauber pode ser um pouquinho mais delicado, depois vai. Esse é um garoto que realmente, na minha opinião, se tiver as chances exatas, será um grande campeão. E andou muito, desde o começo, naquele primeiro ano da Williams, foi um dos companheiros que mais acelerou e mais completo. Muito. A gente, inclusive, ele escreveu outro dia para perguntar se eu conseguiria
alugar a pista da Granja Viana de kart para ele ir com os mecânicos. Ele participou comigo dos eventos que eu fiz para os meus mecânicos em quase praticamente desde o tempo da Jordan, que eu levava o pessoal para andar de kart quando aqui na Corrida do Brasil. Então ele gostou daquela coisa, mas esse ano vai ser mais difícil para eles, porque o pessoal passa pela desmontagem e montagem dos carros que saem de Austin, no Texas na última hora, na segunda-feira, chega aqui na quarta, tem que ter montagem e tal, então eles não vão conseguir ter essa diversão, mas o contato sempre teve. Corrida back-to-back, né? Como eles falam. E agora, já que você mencionou essa questão de contratações de 2013, o que você achou da ida do Hamilton para a Mercedes? Eu acho que é uma grande tacada. O Hamilton tem que se mostrar extremamente corajoso para fazer isso, porque ele tinha muita estabilidade dentro da equipe McLaren, mas eu entendo isso muito bem. A gente, quando muito tempo dentro de uma equipe, você acostumado com certas coisas, você fica cego para as qualidades e começa a ver os defeitos. Então isso já aconteceu com vários pilotos, inclusive comigo, e então aquilo que é quase como se aquela frase que a gente usa, que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então acaba acontecendo mesmo, porque você fica lá dentro e ganha 2 provas, mas aí acontece um probleminha, tal, você fica cego quanto às outras 2 vitórias e acaba vendo só o tipo de problema. Então a renovação na Fórmula 1 ela é necessária, e eu acho que foi uma coisa muito legal para a Mercedes. É realmente um passo adiante. A gente vai poder agora entender se o Rosberg tem o nível e o potencial que teve na infância. Com certeza os dois lutaram por vitórias no kart, na GP2, naquela coisa toda, mas agora é onde a gente vai ver. Não são mais 2 meninos e já 2 grandes pilotos. Então o Hamilton já consagrado e o Rosberg procurando ainda se consagrar. E o Pérez na McLaren? Você acha que é uma aposta? Essa foi uma surpresa. Eu diria que é um talento, mas ainda é um talento não tão. Ele a gente não conhece exatamente o que é o Pérez. Ele andou bem em todas as categorias que andou. Faz grandes ultrapassagens, ele se arrisca e tal. Mas um ambiente de Ferrari, McLaren, é um ambiente de pressão, de mídia mais em cima. Então você às vezes não consegue fazer simplesmente porque você gosta. A tua cabeça fica girando em torno de certas perguntas e tal. Então com certeza é uma aposta que eu espero que dê certo, porque o Pérez é uma pessoa, um humano muito gente boa, mas é arriscado, a princípio assim, é arriscado. Entendi. E você, mas como ele vai ser companheiro do Button, você acha então que o Button vai ter algum trabalho, mas acho que até pela maior experiência do Button, acho que ele teoricamente começa 2013 como favorito interno dentro da equipe, não no sentido de preferência da equipe. Eu não conseguiria avaliar isso, Nelson, porque eu acho que a gente não conhece a velocidade do Pérez. Ele pode ser muito veloz, né? Ele pode chegar arrebentando, mas com experiência não teria o que dizer, porque o Button tem muito mais e tem com certeza o talento necessário para ser campeão novamente, mas precisa ver como é que o Pérez vai andar. Maravilha. Vamos ver aqui mais perguntas. Aqui. Pergunta da Lúcia Ferreira. O Brasil é um país tão rico e cheio de possibilidades. Infelizmente, os investimentos têm endereço certo e o esporte, em especial o automobilismo, sinto que está perdendo espaço. Você enxerga essa situação dessa maneira? O que você faria para reverter a situação? É a Lulux, que você também conhece lá do Twitter. O Lulu. É uma ótima pergunta, porque a gente vê situações muito difíceis no automobilismo e eu tenho muitos amigos que não chegaram a brilhar no exterior ou na Fórmula 1 porque não tiveram chances e nem apoio. O próprio Tony Kanaan é um que eu acho que teria chance de guiar na Fórmula 1. Meu amigo Max Wilson era outro que por muito pouco não chegou
a estar ali na Fórmula 1. Então tem vários nomes aí que eu diria que com um pouquinho mais de apoio teriam chegado na Fórmula 1 sem dúvida nenhuma. É que hoje em dia a questão econômica e a questão da aparência, a questão tá sendo mais barato você patrocinar um time de futebol que tem a marca estampada no peito e as televisões mostrando aquilo por 90 minutos direto, aquilo oferece uma vantagem muito maior. Então depende muito de como será a prova, a televisão, aonde estará a marca, isso tudo influencia bastante. Então é interessante a pergunta porque essas situações estão acontecendo, mas eu espero que o automobilismo nunca perca o status que tem, porque os nossos domingos e as corridas em geral, o meu domingo mais feliz da vida é aquele que começa com corrida às 4 horas da manhã e vai com corrida, com certeza, se eu não estiver correndo, que vá com corrida até de tarde. Então eu espero que continue assim. E emendando uma pergunta com esse assunto que você está falando, uma pergunta do Bruno GP. O que você achou da morte, entre aspas, do autódromo Jacarepaguá? Olha, Bruno, é muito polêmico de novo. Eu não sei os detalhes. Outro dia vi fotos. É deprimente ver um autódromo daquela grandeza ser destruído, né? Então dá uma dó muito grande. Eu que competi lá também em 89 com Fórmula Ford, foi uma das maiores, aquela fantasia de ter visto um Fórmula 1 andando na pista, e eu pude levar o meu pequeno Fórmula Ford para andar lá no Rio de Janeiro. Então é uma pena. Eu não sei te falar, porque tudo isso na vida hoje existe pouca conversa com isso, né? Precisa ser destruído, vai ser destruído. Aqui a gente vai ter o modernismo, vai ter a coisa, então não tem muito o que falar. E o Autódromo Deodoro a gente não sabe se vai sair e se sair quando vai sair, né? Porque teoricamente o que foi assinado, inclusive pela Prefeitura do Rio, é que eles só destruiriam o Jacarepaguá quando o Autódromo de Deodoro estivesse pronto. Mas estamos no Brasil, e aí a gente já sabe como as coisas caminham quando os políticos não têm vontade política. O pessoal mandando várias perguntas se você vai voltar para a Fórmula 1, mas a gente já abordou isso. Vocês vejam o VT. Lembrando que você que está assistindo o programa tem que conhecer o meu blog, que é o joseinácio.com, que tem página no Facebook, procura lá blog José Inácio Falou no Facebook, e o meu Twitter é o @InácioF1. O seu blog tem muita polêmica? Tem muita gente? Mas, polêmica assim, não. Tem o pessoal discussão. Gosta de... Mas é uma discussão... Sadia. Sadia? Não tem corneta. Tem um outro que faz alguma piadinha sem graça, mas é voz isolada. Mas a piadinha, eu acho que é importante ressaltar. Danosa. Eu acho que a piadinha ela é tranquila. O Brasil vive do sorriso, vive do humor, né? Então... Não, mas por exemplo, fizeram piadinha do acidente da Maria de Vilhota, sabe? Uma coisa meio assim. Daí eu deleto e pronto. Mas assim, eu conto nos dedos de uma mão quantas vezes acontecer. Entendi. Graças a Deus. Porque tem muito, né? O Twitter hoje em dia eu vejo assim, as pessoas... A coisa que eles acham mais engraçada é que eu comecei a seguir o Rubens Barrichello, mas parei porque já ultrapassei. Tem gente que acha isso engraçado, então eu deixo lá. E é até importante deixar o pessoal entender que aquele que é bloqueado é porque é mal educado, entendeu? Por isso que eu perguntei do blog. Ou é mal educado ou fez alguma brincadeira que realmente não vale a pena. Então, quando eu vejo muito, desbloqueia ali meu amigo, tal, não sei o quê, às vezes você pode ser confundido. Por quê? Se você der um RT em cima de alguma coisa que você não falou, mas você passou para frente um assunto que não foi bem-vindo, aquilo eu acho que merece também uma bloqueada, entendeu? Então, muita gente pergunta, mas você bloqueou o tal do jornalista, tal. Eu não preciso receber a má informação ou essa coisa que o péssimo hábito de alguns que adoram pisar assim em cima, sabe? O péssimo hábito daquela pessoa que provavelmente ele não se enxergou ainda como ser humano. Qual é o objetivo que a gente tem da vida? O Rubinho, filósofo, agora está falando. Não, eu estou de bem comigo. Eu tenho que passar as informações para
para os meus garotos de como que eles terão que ser. Se aquele que gosta de pisar, né? Por exemplo, eu vi ontem, alguém me mandou, Rubinho perde a vaga para Simone de Silvestre. Eu vi. Mas perde a vaga? Como que é essa situação? Eu estava concorrendo à vaga, me perguntaram se eu estava concorrendo à vaga. Você sabe se a KV tem 3 carros para o ano que vem, ou já falaram que são 2 carros? Sabe, tem situações que eu acho que o brasileiro deixa de torcer porque é falado uma coisa errada. Eu mesmo fui no programa outro dia e eu falei assim, o Schumacher não entrou tão bem preparado na Fórmula 1, o Raikkonen, veja, eu não esperava dele, ele entrou tendo resultados expressivos e surpreendeu. A pergunta parou e perguntaram para mim, você estaria preparado para voltar à Fórmula 1? Eu falei, por eu estar ativo, com certeza eu estaria. Então, aí colocam a manchete do negócio como assim, Rubinho fala que está melhor preparado que Schumacher. Isso é uma mentira tão grande que o brasileiro não merece isso, sabe? É quase que uma falta de educação. E se isso desse cadeia, eu tenho certeza que tinha gente que estava atrás das grades por falar, por distorcer uma informação. E eu acabo tendo pessoas que... porque eu acho que, com certeza, quando você é conhecido, você tem aí os 33% que gostam de você, os 33% que não gostam e os 33% que não se importam. Eu acho que isso é uma realidade. A pessoa não precisa gostar do seu programa. Se ele achar que é legal, ele segue. Se ele não achar, ele tem o direito dele. E é a mesma coisa para mim. Então, se o cara não gosta, ele simplesmente desliga. Mas ficar colocando uma palavra na minha boca que eu não coloquei, isso faz com que alguns depois escrevam para mim, aí que bobo aí, vira a página da Fórmula 1, para de falar do Schumacher. Eu não falei, eu respondi uma pergunta, entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que o Brasil ainda tem que melhorar, e é uma minoria, não é a maioria. O site, por exemplo, que tem lá o ICO, que tem o pessoal da Total Race, eles são fiéis e no sentido colocam a notícia que tem que ser dada. Se é uma crítica bem construtiva, não é essa crítica que o Rubinho falou mal de Schumacher. Eu não tenho nem nada para falar mais de Schumacher. Já foi falado, inclusive. É uma página que você já virou. Já virou, entendeu? É uma coisa que na vida você tem que realmente aprender, tanto a perdoar como a dar um passo para frente. Então, já está virado. É uma coisa que eu gostaria que o Brasil até entendesse isso e seguisse um pouco mais essa coisa. Se você quer saber de verdade, então entra no meu Twitter, que lá vai estar escrito a verdade, ou pelo menos você vê quem que segue, quem que não segue, que daí você tem uma noção das verdades que estão em torno. É dessa forma que eu vivo a minha vida e que eu gostaria que o respeito existisse por parte de alguns integrantes que, infelizmente, hoje polemizam e colocam num blog. E aí, se entrar no blog, você vê, é uma bateção de gente querendo falar bem e de gente querendo falar mal, mas sobre uma informação que é errada. É isso que, já parte de uma premissa isso errada. Que é uma coisa que não acontece nos outros países, que acontece aqui no Brasil. Meu blog, com todo respeito, tenta ser o mais idôneo possível, até porque um blog acaba sendo opinativo. O diferente de site que dá notícia, se tenho uma notícia que eu acho interessante, eu comento o que eu acho, o que eu penso, informações que eu fui atrás, corri para contrabalançar. Isso é a diferença do blog e do site. O pessoal fala, você tem um site? Não, eu tenho um blog. Blog é a minha opinião, eu não estou dando notícia, não estou furando ninguém. A notícia você vai ver no jornal, no site de informação. Eu dou a minha opinião sobre uma notícia ou sobre algum acontecimento. No blog joseinácio.com. Vamos ver aqui mais perguntas. Nossa, bastante gente. Rodrigo Soares, acho que é o nosso recorde de internautas aqui. Por que será, né? Que curioso. Vamos ver, não sei, acho que é por causa do calor, né? Deve ser isso. Você deu sorte de vir aqui justo quando tem bastante gente? Num dia bom, peguei um coisa, dia bom. Eu tenho sorte. O pessoal de vez em quando fala, pô, quebra, azarado. Eu sou o cara mais sortudo da vida. Se você pensar bem, um cara que eu vou contar isso um pouco mais ainda ao longo da minha vida. A gente do tem livro fotos. Então, o livro é uma questão... Eu fico pensando se o livro vale a pena, porque a hora que cair na mão desses caras que querem maldade, eles vão que querem fora do contexto, sabe, fazer um negocinho que eu não tenho a menor vontade de ir, eu tenho a escrita
daquilo que foi conversado na Áustria, por exemplo, em 2002. Eu tenho lá tudo papelado, documentado e tal. Mas, de repente, sabe, vai cair na mão errada, não vai ser necessário. Mas eu tenho, com certeza, que ressaltar essa coisa da sorte. A sorte, primeiro que eu não acredito nela assim como sorte e azar. A gente depende muito do trabalho que a gente faz e você tem que sorrir para os problemas para as coisas virarem e acontecerem. Eu acho que o brasileiro em geral é assim, porque quando eu vejo ali, como você falou, fora no meu box em Curitiba, aquele pessoal, mundaréu e tal, são aqueles seguidores que gostam, que é o brasileiro que é aguerrido, que vai atrás, que nem sempre ganha, mas que sai de lá com a cabeça erguida e digno. Esse é o retrato que eu tento sempre seguir, e eu acho muito legal falar que eu nasci em Interlagos, de uma família que trabalhou demais, que nem sempre tinha condições para me levar para a pista para treinar, e depois de 19 anos de Fórmula 1, um ano de Fórmula Indy, algumas corridas de estoque, como é que eu posso ter tido azar, entendeu? Eu sempre fiz aquilo que eu mais sonhava em fazer, que era guiar o carro de corrida. Então, falar que eu não dei sorte foi até errado, triste. Exato. Ó, aqui, o pessoal tá falando para você ser prefeito. Tô falando muito... Não, esse prefeito, eu acho que você falou dos autódromos, tem que valorizar. Se eu estiver falando muito assim, meio tendo a poesia ao meu lado, você me escreve aqui, hein? O Fábio Soares Ilhosa pergunta: a Silvana já acostumou com você correndo nos ovais? A Silvana é uma pessoa muito do bem. Ela gosta das corridas porque ela vem de uma família muito famosa do automobilismo nacional, que é a família Giafone. Então ela como prima do Felipe, do Zequinha, do Afonsinho, do André, do Sandro, do Franco, ela ia sempre em provas e tendo o tio Zeca e o tio Afonsinho correndo, com certeza para ela fez parte da infância dela o automobilismo. Então a Silvana não é muito emotiva, então ela segura as pontas muito, muito bem na parte da hora de largada, tensão. Eu, por exemplo, ela não conseguia entender muito, mas foi engraçado. Eu sentei no estoque antes da hora da tomada de tempo e eu vi aquele mundaréu de jornalista tentando tirar uma foto, entrando dentro do carro e os fãs ali em volta. E me emocionei porque passou um filme na minha cabeça da minha história, daquela, né, como que um menininho ali de Interlagos conseguiu fazer aquilo hoje, isso, e estava ali correndo com o número dele, em homenagem a ele e tal. E eu fui tentar contar para a Silvana umas 3 vezes isso e me emocionei de novo. E aí ela não conseguia entender como é que um cara que corre de Fórmula 1, que já viu, né, que viu tudo, que passou para a Fórmula Indy e agora vai correr com um estoque, né? Como é que eu acho que a gente bota umas categorias na nossa vida que a Fórmula 1 é isso, a Fórmula Indy é aquilo e tal. E o importante é a gente não esquecer a felicidade do dia a dia, o nosso momento do dia a dia. Então ali no estocão eu era a pessoa mais feliz do mundo, entendeu? E ali me vi realmente em uma situação que me emocionou, mas ela é muito mais pé no chão e ela me traz para a realidade, é por isso que a gente também forma uma bela dupla. Maravilha. O pessoal está perguntando aqui, o pessoal está falando que faz parte dos 33% que gostam do Barrichello e de mim, olha só. Que meio, obrigado. Valeu. Agradecer. Aliás, você tem muito seguidor, né? Eu recebi muito Twitter falando que legal. Não, porque eu mencionei você, então. Não, recebi muito Twitter legal, falando que legal que você vai lá, tal. Eu acho eu tô crescendo. Passos lentos, mas graças a Deus. E os meus seguidores são todos reais, não tem robozinho. É como você falou, eu acho que o seguidor, aquele real, aquele que não quer a polêmica, porque tem aquele cara que passa o dia inteiro trabalhando e ele precisa ir pro campo de futebol torcer e xingar mesmo. O cara quer xingar, tanto é que eu levo meus filhos e eles voltam aprendendo palavrões novos, mas eu acho que é uma maneira de botar para fora. Mas aquele cara que bota para fora dentro de um blog é aquele que não está dando direito a uma conversa. Ele simplesmente é aquele cara anônimos. Que briga em farol, que ele sabe que o cara deu seta para virar para lá, assim que ele virou ele vai brigar, que é aquele cara que não tem coragem de brigar na frente a frente
Então é uma pena que isso aconteça, porque brigar na internet, né, você não está dando direito muito do cara colocar o ponto dele, e aí se torna uma coisa muito isso extensa. Isso quando assina o nome, né? Ah, é porque anônimo, eles não... cria nome falso, isso tem Senhor muito X, também, né? essas coisas assim, tem muito também. O pessoal está perguntando quem você votou para prefeito, mas eu acho que, enfim... A política não faz muito parte da coisa. Eu acho que política, religião e futebol é uma coisa que a gente não discute. A Flávia Mendes, vulgo Flavinha Barrichello, pergunta se você atenderá os fãs na Stock em Interlagos. Adivinha? Olha, a verdade é o seguinte, eu tentei e tento atender a todo mundo. Então, se para você que um dia passou e que não deu e que me viu correndo, é porque eu já não podia mais. Eu estava correndo ou para a reunião que era a XPTO, ou para o avião, ou para... Então, tem situações. Ali, você tem um momento da Stock de 1 hora de visitação após a prova. Esse momento é uma loucura, que eu tive que realmente pegar uma cadeira e começar a lançar boné para tudo quanto é lado. Mas vá, para você que pode, que tem chances de ir tanto em Brasília como Interlagos, vá, porque é uma curtição e a categoria oferece grandes coisas até para molecada, então e tem outras corridas, né? Vai ter Porsche, né? Vai ter bastante atração. Vai ter, porque vai ser legal. Eu espero poder atendê-la com certeza. Muito bem. Vejamos mais perguntas aqui. O Alan Castro dizendo que a Toro Rosso anunciou que renovou com os 2 pilotos atuais, o Verne e o Ricciardo. Não sei se você está dizendo, eu estou dizendo que você está citando aqui. Eu ainda não estou lendo a notícia. Então, está aqui em primeira mão o Alan Castro dizendo que a Toro Rosso renovou. A Toro Rosso que inclusive vai ter o Razia fazendo o teste em Abu Dhabi agora na semana seguinte. Eu diria que, eu também não sei, estou simplesmente lendo aqui, baseando a informação do Alan. Eu diria que a Toro Rosso faria bem nesse caso, porque são muito jovens. O Ricciardo é uma aposta muito grande de futuro, o australiano que tem realmente condições de fazer bem feito. E o Verne foi pego muito cedo, mas eu daria outro ano de chance para ele, porque ele tem a velocidade. Quem tem velocidade acaba tendo experiência com o tempo, então 1 ano a mais, não tenha dúvida que eu daria. Maravilha. O Ney Silva está falando assim: quero aproveitar e dizer ao Rubens que eu estou buscando ele faz muito tempo. Sua busca acabou. Tenho a intenção de, junto à instituição que estudo, a PUC Minas e o IBK, descentralizarmos as atividades de São Paulo e expandir para todo o Brasil. Quero um contato para a gente fazer, para a gente conversar sobre isso. O Ney Silva, da imprensa? O imprensa@barrichello.com.br, você fala com o Anderson. Para mim, eu tenho realmente usado o Twitter até para muitos contatos dessa forma. Muitas coisas boas já aconteceram através do Twitter. Você mesmo que segue o Twitter, você vê. Não adianta você pedir que eu vou dar um RT porque você tem que comprar um carro novo, você tem que comprar uma coisa, porque eu acho isso... mas se você tem alguma coisa de instituição, alguma coisa que eu possa ajudar em termos médicos para familiares, alguma situação que fazer seja um apelo, né? Isso com certeza você pode contar comigo, que eu estou não só ajudando da minha parte, mas passando para frente, porque tive a graça de ter 1.800.000 pessoas dentro do Twitter. E tem hora que se eu não consigo responder para você, é porque é muita pergunta, é muito comunicado, então fica difícil, mas com certeza uma hora eu chego lá. Mas o imprensa@barrichello.com.br, a gente com certeza vai trocar ideias. Obrigado. Maravilha. Quem mais aqui está perguntando? O Ivan Campos pergunta o que você achou da mudança da presidência da Fórmula Indy, que agora... Pelo visto não, saiu o Randy Bernard, e agora interinamente está o diretor lá da Indianápolis, do Autódromo de Indianápolis. Mas o que você achou dessas mudanças? Muda para você? Na prática? Não, na prática não muda. Eu sou novo ainda na categoria, eu tive uma participação grande junto dos pilotos para poder modificar certas situações de segurança para os pilotos, mas para a gente não muda nada. O importante é que a Fórmula Indy continue brilhando e que tenha mais provas, como é a projeção
de ter as rodadas duplas de corridas no sábado, corridas no domingo. Existem ideias de largadas diferentes, talvez não a mudança dos 8 primeiros mudarem de posição, mas existem coisas legais que podem acontecer na Fórmula Indy. E para nós brasileiros, o que mais influencia é ter a corrida no Brasil. Isso, não tenha dúvida que a gente tendo a corrida aqui no AMB já está valendo. Certo. Agora, o Lopes Carvalho, olha, ele dá até um menu de opções. Rubinho 2013, Ganassi, KV, Sam Schmidt ou Penske? Para onde você vai? Como se fosse assim, né? Eu acho que... Opções boas, gostei das opções. As opções são boas. E, esses lugares que você coloca, tem alguns que têm realmente condições. É ruim de falar, porque tudo que é falado pode ser publicado e na hora dessa publicação pode haver uma tradução errada lá para fora e aí pode danificar. É uma coisa que acontece... até as negociações. Com certeza isso atrapalha demais quando acontece. Então, dessas equipes você já deve saber quais são aquelas que eu realmente estou conversando, pelo que parece e tal. Então, mas eu estou conversando diariamente. No caminho para cá, eu recebi um SMS falando se eu posso conversar mais tarde. São situações abertas. Estão avançando. Mas o mais importante é que eu me sinto realmente, depois de tanto tempo correndo, tendo convites e tendo situações abertas para que eu continue correndo, pela minha competitividade, não porque isso, porque aquilo, né? Porque o que vale mesmo é que o carro vai chegar na frente, então o cara pode contratar. A Fórmula Indy, ela precisa de uma situação financeira que é colocada na frente, porque o país vive realmente, o mundo vive uma situação financeira difícil, então eu não tenho dúvida, na busca de patrocinadores, de situações para que a coisa deslanche e ande. Muita gente me pergunta, você vai correr de estoque? E até eu falei outro dia que o estoque era comparado a uma pelada. Eu quis comparar, gente, ao prazer, porque o cara que joga profissionalmente, o que ele gosta de fazer no fim de semana? É como eu, correr. Então, quando ele não está jogando, tal, ele vai correr. E eu comparei essa pelada como uma corrida com um pouco menos de pressão, mas que é prazerosa. Eu não tentei jogar para baixo a estoque como se fosse uma coisa menos prazerosa. Exatamente. Eu gosto, eu quero muito, inclusive estar ali full time numa hora que foi exata. Eu acho que vale a pena correr de Fórmula Indy pelo menos mais um ano. Então, essa é a ideia. Maravilha. Vamos para a última pergunta. E você que está assistindo, lembre-se de me seguir no Twitter, @InácioF1, e curtir nossa página do blog lá no Facebook, que é o blog José Inácio Falou. Lá eu publico algumas fotos que normalmente não tem no blog. Eu não tenho o blog, mas eu tenho o Twitter, @RU_Barrichello, que é Ru Barrichello, porque na época já tinham feito o fake do R Barrichello, então é RU Barrichello. E eu tenho o Instagram também, que eu coloco fotos assim diferentes, que já pegaram o meu. Eu tive que colocar RU Barrichello 11, que é meu número da sorte. Não é muito da sorte, é o número da minha vida, né? Eu fui desde o começo da minha carreira. Na verdade, quem colocou esse primeiro número no kart foi meu pai, mas que colocou com uma... Eu sempre adorei o número, então inclusive lá na Indy, esse número é do meu irmão Tony Canan e eu fico ali para saber o quanto custa para ele me devolver esse número, mas ele é muito conhecido lá também por ser o número 11. E o que você achou agora, a última pergunta, a diferença do clima de trabalho e de viver mesmo em relação à Europa de Fórmula 1 e Estados Unidos na Fórmula Indy? Dos tempos, assim, desde moleque, desde a primeira vez que eu visitei em 87, foi meu primeiro, com 15 anos, foi meu primeiro ano de Disney. E eu amei os Estados Unidos, eu adorei, não tenho palavras. Eu sempre, quando falaram que ia correr em Indianápolis, eu chegava lá na terça-feira, tal, então normalmente o piloto chega
na quinta-feira de manhã para as reuniões. Mas eu adoro os Estados Unidos e para mim foi um prazer muito grande poder conhecer um pouco mais desses Estados Unidos. Fui a primeira vez esse ano para Las Vegas, coisa que eu não conhecia, fui no Grand Canyon, fui visitando os Estados Unidos. Então, para mim foi um prazer muito grande e é um país que te convida para certas situações. E a Fórmula Indy, ela te dá o direito, você que é fã, que gosta, de chegar muito perto do carro, né? A Fórmula 1 é um pouco mais fechada, e nem por isso é pior ou melhor, mas é um pouco mais fechada. A Fórmula Indy, que se você for no AMB, você chega muito perto do carro. Então isso também é uma coisa muito legal e foi um ano muito tranquilo, foi um ano de muito contato com o público. Você tem 1 hora de sessão de autógrafo que toda vez acontece. Lá em Indianápolis são 3 vezes por semana que você fica 1 hora assinando, então o contato com o público é grande. Bom, agora a gente vai fazer um micro intervalo e vamos para o bloco de encerramento, onde você vai fazer os seus agradecimentos e vamos agradecer as centenas de perguntas que estão aqui e não puderam ser feitas. Então vamos para o intervalinho e já voltamos, que a minha câmera está aqui. Até daqui a pouco. Muito bem, voltamos ao programa só para encerrá-lo. Olha só que maravilha. Mas por que nós voltamos então? Porque queremos fazer um bloco de encerramento digno, com bastante tempo para você agradecer a todos, divulgar mais uma vez o seu Twitter, o @Barrichello, que todo mundo conhece, vai chegar a 2 milhões logo de seguidores. Fala mais uma vez do IBK, para quem quiser entrar em contato, ajudar, participar. E no final... é isso, basicamente isso, porque o programa tinha que trazer um intervalo, porque senão ia acabar a fita e vocês não iam conseguir assistir o VT depois em casa. Então vamos voltar agora com o Rubens Barrichello. Eu tenho só a agradecer a presença aqui no teu programa, um programa que a gente já tinha combinado há muito tempo de aparecer. Foi um grande prazer, obrigado por todas as perguntas, que são sempre a razão da gente se conhecer melhor. Eu pelo Twitter tento realmente responder a tudo aquilo que é possível, que seja técnico ou não técnico, mas cada dia melhora, cada dia o meu contato com o público tem melhorado de verdade. Então algumas vezes, se você acha que eu estou desabafando, eu estou simplesmente colocando a situação para que você entenda. Eu quero que você, brasileiro, fã, aquele que curte ou até aquele que não curte, que você entenda um pouco mais dos bastidores, para poder realmente ter base na crítica. Então, obrigado a todos aqueles que estão me ajudando nessa campanha de ir cada vez mais para frente. A Fórmula Indy é o objetivo do ano que vem. Agora, concentrar nessas provas de estoque. Brasília será, para mim, uma coisa muito legal retornar à cidade que já corri de Fórmula Ford. Então, para você que pode, vá também, compareça ao autódromo, porque vai ser uma corrida muito legal. Obrigado, continuo com o teu apoio e com o teu abraço. Eu que agradeço a sua presença, espero que você volte agora o quanto antes, né? Enfim, quando a sua agenda permitir, você pode voltar daqui a 1 mês, 2, 3, você pode voltar daqui a 1 mês também, depois 2, depois 3, enfim, conforme a sua agenda permitir. Eu agradeço mais uma vez, em nome sobretudo do pessoal que está no chat, pessoal que está em casa, que está... ou que assistiu aqui ao vivo. Tivemos literalmente centenas de pessoas aqui na sala, no chat, que é um Ibope que a gente nunca tinha alcançado antes, embora o nosso Ibope seja muito bom, fique você sabendo. E, claro, você que está em casa assistindo agora na reexibição no VT, também saiba que nosso programa acontece toda quarta-feira, aqui, às 14h na ortv.com.br. E tem a reexibição no meu site, no joseinácio.com, e a gente conversa no dia a dia, assim como o próprio Rubens já também faz, no Twitter, no @InácioF1. Até a semana que vem e muito obrigado pela presença de todos vocês. As perguntas que não acabaram não cabendo aqui, não foi errado, só foi sonoramente ruim a frase, mas tudo bem. As perguntas que não couberam, vocês me mandem pelo Twitter, que eu repasso por e-mail para o Rubens, e aí vocês podem conversar, a gente conversa por Twitter, enfim, e assim vai. Até quarta que vem, tchau!